Saludos y bienvenidos a esta sesión. Olá a todos, bem-vindos a essa sessão informativa da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a pandemia da Covid-19 na região das Américas, terça-feira, 23 de março de 2021. Meu nome é Sebastião Olheu, do Departamento de Comunicação da OPAS, e essa sessão vai durar, como todas as semanas, mais ou menos 1 hora. Estaremos aceitando perguntas de vocês até esse momento. Nós já recebemos perguntas por e-mail e também vocês poderão fazer as perguntas ao vivo e pelo chat usando o botão Q&A. Lembrem-se sempre de incluir o nome e o meio de comunicação quando enviem as perguntas. Também gostaríamos de lembrar que temos interpretação simultânea ao inglês, português e francês. Vocês podem escolher qualquer idioma clicando no botão Interpretation. Hoje, a diretora da OPAS, a doutora Carissa Etienne, vai informar sobre a situação atual da Covid-19 na região e dará uma atualização sobre a vacinação nas Américas, entre outros temas. Acompanha a doutora Etienne nessa sessão o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o doutor Ciro Ugarte, diretor de emergências em saúde da OPAS, e o doutor Sylvain Aldigueri, gerente de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Agora eu gostaria de passar a palavra à doutora Etienne para que possa compartilhar as suas palavras para a sessão de hoje. Doutora Obrigado, Etienne? Sebastião. Bom dia e obrigado por participarem dessa coletiva de hoje. Na semana passada, mais de 1,2 milhão de pessoas adoeceram com o Covid-19 nas Américas e mais de 31.272 pessoas morreram por causa do vírus. Mais casos foram registrados na região na semana passada do que na semana anterior, o que significa que, apesar do lançamento gradual das vacinas, milhões de pessoas continuam sob risco de adoecer e de ir a óbito. Devemos continuar a levar o Covid-19 a sério. Os casos começaram a estagnar nos Estados Unidos, Canadá e México, embora o estado de Ontário, no Canadá, tenha relatado um aumento nos casos nas últimas 2 semanas. No mesmo período, os estados americanos o estado de Minnesota e de Virgínia Ocidental relataram aumentos nos óbitos. Na América Central, estamos animados pelo declínio dos casos no Panamá, que vem caindo consistentemente há várias semanas. Por outro lado, estamos preocupados com o aumento dos casos e hospitalizações na Guatemala. Está sobrecarregando a capacidade dos leitos hospitalares devido ao fluxo de pacientes. O vírus continua crescendo perigosamente em todo o território brasileiro. Os casos e óbitos estão aumentando e a ocupação dos leitos de UTI é muito alta em muitos estados. É fundamental que todos os brasileiros adotem as medidas preventivas que estão sendo implementadas para retardar a transmissão do vírus. Pode salvar sua vida e a vida das pessoas mais próximas a você. Infelizmente, a terrível situação do Brasil também está afetando os países vizinhos. Os casos aumentaram na Venezuela, principalmente nos estados de Bolívar e Amazonas, que fazem fronteira com o Brasil. Um aumento nos casos foi relatado no departamento de Pando, na Bolívia, e a ocupação dos leitos de UTI continua muito alta em Loreto, no Peru. No Cone Sul, os casos continuam aumentando no Chile, Paraguai e Uruguai. No Paraguai, a maioria dos leitos de UTI está ocupada e o sistema de saúde está sofrendo com a pressão. O Uruguai notificou mais de 1.000 casos por dia, várias vezes nas últimas semanas, o que é alarmante devido ao tamanho do país. No Caribe, a maioria dos casos foi relatada pela Jamaica, onde aumentaram continuamente por várias semanas.
Cuba também está relatando um aumento nos casos, junto com Aruba, Curaçao e Antígua e Barbuda. O que eu acabei de descrever é uma emergência ativa em saúde pública. O vírus Covid-19 não está retrocedendo, nem a pandemia está começando a desaparecer. As vacinas estão chegando, mas ainda faltam vários meses para que a maioria das pessoas na nossa região estejam vacinadas. Até que eles cheguem e até que a maior parte da população seja vacinada, devemos continuar a fazer o que funciona. Usar máscaras, manter as distâncias, evitar grandes aglomerações e continuar as orientações das autoridades locais de saúde. Isso é especialmente importante com os feriados chegando agora em vários países. As pessoas não podem baixar a guarda, mantendo contato próximo com outras pessoas. Falando agora com uma atualização dos suprimentos das vacinas. À medida que o vírus aumenta e as hospitalizações aumentam, precisamos urgentemente aumentar a vacinação entre nossas populações mais vulneráveis. Tenho o prazer de informar que 33 de nossos 35 Estados-membros iniciaram a imunização e mais de 155 milhões de doses foram administradas em nossa região até o momento. A OPAS está trabalhando em estreita colaboração com Haiti e Cuba, os dois países que ainda não começaram, para ajudá-los a chegar lá. O mecanismo COVAX entregou 2.161.800 doses para a região até agora, o que inclui mais de 1 milhão de doses que foram entregues ao Brasil no último domingo. Esperamos que mais de 100 mil doses sejam entregues esta semana, em vários países essa semana, e 1,2 milhões de doses adicionais já foram adquiridas. Embora a expansão tenha começado, sabemos que não é o suficiente. Ainda não temos as vacinas de que precisamos para proteger a todos. É o que acontece quando o mundo inteiro depende de poucos fabricantes. Devemos também encontrar maneiras de compartilhar vacinas de forma mais equitativa entre os países. As doses que foram entregues estão nos ajudando a começar a proteger os profissionais de saúde e outras comunidades vulneráveis, e esperamos que mais doses cheguem a cada semana. Também ouvimos que a aceitação da vacina Covid tem sido alta, o que é uma notícia muito boa. Essa vacina, essa aprovação pela OMS, são vacinas seguras que funcionam. Quando for a sua vez, não hesite, vacine-se. Assim que nossa oferta aumente, não haverá outra região no mundo melhor preparada para entregar vacinas de maneira rápida e com segurança. As Américas têm uma longa tradição de inovação em vacinas e sistemas de imunização bem estabelecidos. Isto vem de décadas de luta contra doenças como poliomielite, sarampo, gripe e a febre amarela, entre outras. Nossos profissionais da área de saúde têm experiência especial na condução de campanhas de vacinação em grande escala que cobrem diversas geografias. Isso inclui campanhas para imunização de adultos contra doenças infecciosas e não só apenas crianças, o que é crítico na época da Covid-19. Nossa rede de imunização em toda a região é a espinha dorsal do nosso sistema de atenção primária à saúde, o que nos permite alcançar mais pessoas e manter altas taxas de cobertura vacinal. No ano passado, a pandemia nos forçou a melhorar ainda mais nossos sistemas de imunização. A OPAS tem fornecido treinamento e apoio técnico aos países para que tenham maior capacidade de rastrear eventos adversos
o que será crítico à medida que nossas vacinas são desenvolvidas e introduzidas na região. Também estamos ajudando os países a colaborar mais estreitamente. Eles estão compartilhando lições aprendidas, informações e estratégias inovadoras para alcançar mais pessoas com o atendimento necessário. Tudo isso permitiu que a nossa região mantivesse as taxas de vacinação relativamente estáveis durante a pandemia. Houve uma queda no ano passado, durante a primeira onda do vírus, mas a cobertura se recuperou. Esta é uma conquista notável e um crédito aos países por tornarem a vacinação uma prioridade e aos profissionais de saúde por seu compromisso em manter a nossa região em segurança. Temos que manter isso, tanto para lançar vacinas Covid rapidamente, quanto para nos proteger de outras doenças evitáveis por vacinas. Após mais de um ano de pandemia, a bravura e a resiliência de nossos profissionais de saúde continua a surpreender. É preciso ter coragem para lutar contra um novo vírus terrível e dedicação para cuidar de pacientes afetados e outras doenças presentes em nossa região muito antes da chegada da Covid. A tuberculose é uma dessas doenças. Amanhã é o Dia Mundial da Tuberculose, um momento para refletir sobre o preço devastador que a tuberculose ainda causa no mundo e como é inaceitável que as pessoas sofram e morram de algo evitável e curável. Nossa região abriga 5 países com grande incidência de tuberculose. E os serviços nesses países e em outros onde a tuberculose é prevalente sofreram durante a pandemia. Nós precisamos ter um melhor desempenho, precisamos examinar mais pessoas para que possam ser tratadas e curadas. Precisamos cumprir nossos compromissos de reduzir o ônus da tuberculose em nossa região e em todo o mundo. Se há algo que espero tirar dessa pandemia, é uma apreciação pelo poder da saúde e como uma boa saúde é fundamental para o bem-estar das sociedades. Espero que quando chamarmos a atenção para uma doença como a tuberculose, que destruiu famílias por gerações, possamos ouvir com urgência e compreensão recém-descobertas. Espero que reconheçamos que saúde para todos não é uma frase vazia, mas a melhor escolha à nossa disposição. Veja, o poder da saúde diminui quando é o privilégio de poucos e não de muitos. Acesso igual à boa saúde, esse deve ser o nosso enfoque. Foi assim que acabamos com a tuberculose e será assim que venceremos a Covid-19. Muito obrigado, Dr. Etienne. Vamos passar agora para as perguntas que nós recebemos. Lembrem-se que vocês podem mandar a pergunta pelo QIA. Nós já recebemos várias. E, por favor, incluam o nome e e-mail de comunicação, para que nós possamos coordenar bem com vocês. A primeira pergunta que nós recebemos vem de Akuneta Anderson, do B-News Daily em inglês, e diz: quais são os planos se a maioria das pessoas não forem imunizadas? Permanecemos em semi-bloqueio ou lockdown, Dr. Etienne? Muito obrigado por essa pergunta interessante. As vacinas vão levar algum tempo para controlar a transmissão do Covid-19 e foi estimado que os países têm que vacinar mais de 70% da sua população para controlar a transmissão da Covid-19 e alcançar a imunidade de grupo. Por agora, os países têm que continuar a manter aquelas medidas de saúde pública bem rígidas para evitar a transmissão. Não podemos falar o suficiente sobre isso. Estamos bem longe ainda de chegarmos àquela marca dos 70%. Então, alguns países
na nossa região receberam 0 doses de vacinas através do COVAX. Outros estão recebendo para vacinar só 2 ou 3% da sua população. Embora a gente espere que todos os países da América Latina e no Caribe recebam algumas vacinas até abril, essa diminuição dessas doses não são suficientes para proteger os grupos vulneráveis. Isso faz com que seja imperativo que os países ricos, que tenham um superávit de doses, que compartilhem essas doses com os países que receberam poucas vacinas através de doações pelo COVAX ou outros meios. A produção das vacinas tem que ser expandida urgentemente para que essas doses suficientes estejam disponíveis para os países ricos e pobres também. Uma distribuição equitativa de doses para as Américas, nós somos a região mais afetada pelo Covid-19, é crucial para combater a transmissão do vírus todos os dias, até que cheguemos a esses 70% da população vacinada, nós temos que continuar aquelas medidas de saúde pública. Vocês vão ouvir isso sendo repetido várias vezes. É fácil para lembrarmos, nós pedimos que as pessoas evitem os espaços fechados com má ventilação, lugares de aglomeração com muitas pessoas juntas, evitem lugares onde as pessoas estejam muito próximas em contato. Nós temos que tentar praticar essas medidas de saúde pública, como usar máscaras, distanciamento e também a lavagem das mãos. E nós temos que pedir aos governos que garantam que essas práticas sejam realmente executadas e colocar restrições, porque nós podemos ver aumentos em casos de hospitalização. Então, nós temos que continuar a funcionar, não podemos deixar cair e baixar a guarda. Muito obrigado, doutor Etienne. A próxima pergunta é de Judith Alonso Gonçalves, de Deutsche Welle, na América Latina, e ela pergunta qual é o papel da COVAX na região, quais foram as principais conquistas de sua cobertura e quais são os maiores desafios pendentes, doutor Barbosa? Obrigado pela pergunta, é muito importante. Bom, na região, o COVAX tem o papel de ser um mecanismo que tenta garantir o acesso equitativo. O Fundo Rotatório de Vacinas da OPAS, com a sua experiência de mais de 40 anos de aquisição de vacinas para todos os países da América Latina e o Caribe, é o mecanismo de aquisição de vacinas em nome do mecanismo COVAX para os países da América Latina e do Caribe. É importante apontar que, no lado positivo, como a nossa diretora já mencionou, o COVAX começou a entrega de vacinas na região. Nós já temos 11 países que receberam, outros países vão receber. Até o final dessa semana, todos os países vão receber o primeiro envio até a primeira semana de abril. Mas as quantidades são limitadas. Acho que esse é o maior desafio. São quantidades limitadas que devem ser utilizadas de forma muito inteligente, de acordo com os planos nacionais. Temos que priorizar os grupos vulneráveis, porque efetivamente essa primeira entrega que está sendo realizada é uma vacina que deve ser utilizada para proteger os mais vulneráveis e salvar vidas. O segundo ponto é que é muito importante, como um desafio, é garantir mais acesso. O fundo rotatório está em contato todos os dias com os produtores. É muito importante ampliar a capacidade de produção, a capacidade de entrega de vacinas, para que os países possam ter um acesso mais rápido às vacinas. O fundo rotatório está trabalhando nisso e eu acho que, apesar de todas as dificuldades de produção que alguns produtores têm, outras dificuldades geopolíticas, inclusive, de envio de vacinas por parte de alguns países produtores, o mecanismo está começando as entregas. 10 países da nossa região receberão as vacinas sem
precisar pagar pelas vacinas, que será muito importante, porque provavelmente seriam países que iriam demorar meses até ter acesso às primeiras doses. Então, nós temos esse lado positivo, mas certamente as quantidades são muito limitadas e continuarão sendo bastante limitados durante alguns meses. Por isso, precisamos manter todas as medidas de saúde pública e temos que realmente lutar por um acesso global mais equitativo às vacinas. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Keilin Romero, de Confidencial da Nicarágua, e diz: a pergunta é se a OPAS tem algum parâmetro para considerar uma epidemia controlada. Qual seria a incidência média de casos por ano para garantir o controle da epidemia? Doutor Aldigueri? Obrigado pela pergunta dos colegas de Nicarágua. Nessa pergunta, nós temos vários aspectos, dependendo da doença. É uma pergunta genérica sobre as epidemias, então vou utilizar exemplo e depois vou falar sobre a COVID. Na América Central, porque estamos falando da Nicarágua, em relação a doenças epidêmicas, as autoridades sanitárias, já há 3 décadas, eles têm focado no controle da dengue e da malária. É importante mencionar que essas doenças não têm vacinas ainda. Para essas doenças, os departamentos de vigilância epidemiológica se baseiam na vigilância e nas intervenções num canal endêmico, utilizando dados históricos durante um longo período no passado. Também, os objetivos são diferentes. No caso da dengue, que é transmitido por Aedes aegypti, o objetivo é controlar a doença e o objetivo central é reduzir a mortalidade com uma gestão clínica adequada. Em relação à malária, que é uma doença com objetivo de eliminação em vários países na América Central, o limite de casos deve ser muito baixo, mas o controle da mortalidade também é uma meta-chave. Por exemplo, em mulheres grávidas. Em relação à COVID-19, que imagino que é o eixo central dessa pergunta do colega do Confidencial. Em relação à COVID-19, é importante mencionar que ainda não conhecemos com precisão o comportamento esperado dessa nova doença, que é conhecida há somente um ano. Não temos essa realmente referência histórica. As diferentes vacinas contra a COVID-19 estão sendo aplicados apenas aos grupos prioritários. E o que nós aprendemos até agora é que qualquer relaxamento nas medidas de saúde pública podem, em algumas semanas, provocar um impacto muito significativo nos serviços da saúde. Nesse contexto, é de sentido comum que nós temos que nos preparar para um padrão de transmissão epidêmico da COVID-19 que a médio prazo, ao longo prazo, pode se comportar como uma doença respiratória epidêmica, assim como a influenza, e com variações durante as diferentes temporadas, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta da colega do Confidencial. Obrigado, doutor. Próximas perguntas parecidas de Matias Lowe, do Medscape em espanhol, e Daniel Collins, da Guatemala. E Matias diz, devido ao estado da transmissão na América Latina, alguma recomendação específica da OPAS com relação às viagens previstas para a Semana Santa? E Daniel Collins também pergunta qual poderia ser o cenário para Guatemala, levando em consideração que está à beira de uma terceira onda, e também em relação à Semana Santa, que está se aproximando, e como devem ser feitas as medidas sanitárias dos cidadãos que têm sido relaxados. Obrigado, Sebastião, e obrigado, Matias e Daniel, pelas perguntas. Vou começar com a Guatemala, para poder falar sobre a Semana Santa. Na Guatemala, se apresentou no último relatório que havia mais ou menos 10 mil casos ativos estimados de COVID-19 e uma incidência acumulada de aproximadamente 1% da população. Ou seja, ainda há uma grande proporção da população que não se infectou. Nas últimas 2 semanas, ficou evidente um aumento relativo significativo de casos, e a positividade se mantém
em torno de 15% dos testes. Então, esse aumento aconteceu principalmente em Retalhuleu, Quezaltenango, Xicotepeques, Totonicapán e Chiquimula. Então, esse aumento de casos, principalmente no sul, né, no sudoeste da Guatemala, pode estar se condicionando pelo relaxamento das medidas de distanciamento físico, o uso inadequado das máscaras. Nós observamos que também há uma reabertura, realmente, nas aulas presenciais, nas escolas, e também um movimento aumentado de pessoas entre departamentos, principalmente com motivo de recreação. Isso gerou que em alguns lugares do país, e essas áreas que estão sendo mais afetadas no momento são exatamente aquelas áreas que receberam mais turismo. E em alguns casos, por primeira vez, foi observado um aumento significativo dos casos. Então, levando isso em consideração, o que está acontecendo em Guatemala, que pode estar relacionado a muitos países da região também, a Semana Santa é um assunto de alta prioridade. Então, é necessário implementar de forma constante as medidas que a diretora mencionou, o Dr. Jarbas, o Dr. Aldiguieri, e todos aqueles que estão vinculados ao controle da epidemia e da pandemia nos países. Distanciamento social, uso adequado da máscara, higiene das mãos e evitar espaços de alta concentração de pessoas. Na Semana Santa, é importante reduzir as viagens, somente coisas essenciais ou muito necessárias. Viajar somente se você está saudável. E você deve manter as medidas de proteção individual e coletiva durante a viagem e durante a estadia no seu lugar de destino. As autoridades de saúde estão vigiando o comportamento e a transmissão do vírus nas diferentes áreas para poder ajustar as medidas de distanciamento físico e outras medidas de saúde pública, e, ao mesmo tempo, acelerar realmente os serviços da saúde para ter certeza que tenhamos pessoal e insumos de saúde suficientes, também realmente lugares nos hospitais para cuidado de UTI para as pessoas que precisarem. Lembre-se que a Semana Santa é um tempo de união espiritual, principalmente. Então, vamos fazer que a Semana Santa não seja como as datas anteriores, de final de ano, ou de Natal, ou de Carnaval, onde nós observamos um aumento muito significativo de casos e com muitos óbitos e doentes em muitos países. Como a diretora disse, nós ainda estamos em um modo de transmissão e nós não temos uma proteção suficiente para poder relaxar essas medidas. Então, nesse sentido, eu desejo que vocês tenham uma Semana Santa muito especial, se protegendo uns aos outros e seus familiares e a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Paula Marcos, do diário La Nación, da Argentina. E diz: por que são tão desiguais as campanhas de vacinação contra a Covid-19 na América do Sul? E a que se deve a aceleração dos casos da Covid na América do Sul? Doutor Barbosa? Obrigado pela pergunta. Eu acho que as duas coisas estão muito relacionadas. Primeiramente, a desigualdade no acesso entre os países, infelizmente, não somente na América do Sul, mas no mundo. Por quê? Porque muitos países tiveram mais condições, porque são países de alta renda, e tiveram condições de estabelecer acordos bilaterais com os produtores. O mecanismo COVAX, pela sua parte, faz uma distribuição equitativa entre os países. Então, se está em Genebra, né, o Gavi e a OMS determinou, né, uns critérios com base em um algoritmo. Eles aprovam a lista dos países. Para aqueles países, nesse primeiro envio, nessa primeira remessa, todos os países estão recebendo mais ou menos 2,2% da sua população.
certamente poderemos ter alguns problemas na primeira remessa, mas essa é a média para todos os países. Agora, os países que têm acordos bilaterais, esses países estão recebendo as vacinas que adquiriram. Por que há um aumento? Bom, em todos os lugares, esse aumento pode estar relacionado com a baixa da guarda, né? É muito difícil manter realmente a atenção das pessoas. Nós entendemos que nós já estamos passando por mais de um ano de pandemia, as pessoas estão cansadas, o impacto na economia é muito significativo, o impacto social também, mas é importante destacar que se nós não mantivermos todas as medidas que são eficazes para diminuir a velocidade da transmissão, se nós baixarmos a guarda e se nós acreditarmos que a vacina vai ter um impacto imediato sobre a transmissão, o que não é verdade, nós vamos ter aumento de casos. E até mesmo em países que começaram a vacinar em janeiro, e também em países da Europa, alguns desses países tiveram que adotar medidas mais duras, como a França e a Alemanha, inclusive de lockdown, apesar da vacina, porque eles tiveram que tomar essas medidas para diminuir a velocidade da transmissão. Aqui nos Estados Unidos, que alcançaram uma marca importante de 100 milhões de pessoas vacinadas na última semana, e depois de 9 semanas com uma tendência muito forte de redução, nós vimos também um aumento de casos. Então, nós temos que manter essas medidas de uma forma muito importante em cada país. As autoridades têm condições de monitorar como está cada província, cada região, cada município e adotar as medidas adequadas, porque essa será a realidade até que nós possamos alcançar o controle completo da pandemia. Obrigado. Obrigado, doutor. Nós temos várias perguntas agora relacionadas com o Brasil. Em inglês, a primeira é de Michael Stott, editor do Financial Times, da América Latina. Ele pergunta por que o Brasil está tendo um aumento tão agressivo no número de óbitos relacionados à Covid e nos casos. Vocês acreditam que isso é relacionado à variante de Manaus, a essa nova variante, ou a outros fatores de risco? E também temos um jornalista da Reuters News que pergunta se os países vizinhos da América do Sul devem tomar medidas para prevenir a disseminação da variante contagiosa do coronavírus no Brasil. Em caso afirmativo, o que eles devem fazer? Os vizinhos devem restringir as fronteiras? Quão sério é o risco para eles? Dr. Aldigueri? Obrigado por essa série de perguntas da Reuters e do Financial Times. Sobre a situação no Brasil, nós, OPAS, estamos usando o monitoramento da informação que é oferecida pelas autoridades estaduais no Brasil, quando detectados os picos na transmissão, 2 semanas depois do Natal e 2 semanas depois do Carnaval. Então, também é um grande componente nessa movimentação da população. Durante as últimas semanas, nós podemos dizer que a transmissão do SARS-CoV-2 foi alto, aumentou muito e também em todas as regiões do Brasil, sul, norte, centro, nordeste, sudeste, sul. Essa é a diferença comparada com a onda de 2020, o aumento ao mesmo tempo em todas as regiões do país. Agora, sobre os relatos do nível federal que nós recebemos ontem, 22 de março, 26 dos 27 unidades federativas e o Distrito Federal já relataram problemas nas suas UTIs, e 23 dessas 27 unidades federativas relataram mais de 85% de ocupação de seus leitos de UTI. E agora, sobre a variante de preocupação, a P1, que foi detectada pelos cientistas brasileiros no estado da Amazônia no final de 2020, essa
P1, ela agora foi relatada através da rede de segmentos genômicos na América do Norte, América do Sul. Então, ela está bem espalhada no nível regional. E a OPAS declarou claramente em várias coletivas que uma implementação das medidas de segurança poderiam ajudar a controlar o aumento nessa transmissão. Essas medidas de saúde pública devem ser implementadas e monitoradas por todos os níveis de governo, tanto estadual, municipal, também. Essas medidas de saúde pública funcionam nas variantes de preocupação, realmente, também. Agora, o risco de novos surtos existem já em outros países da região e que também estavam fechados durante o surto de 2020. Agora, um aumento no espalhamento dessas variantes de preocupação adicionam mais uma camada nos sistemas em termos de preocupação. Então, a mensagem principal da OPAS no contexto de um surto no Brasil e surto em alguns países do Cone Sul é que as medidas de saúde pública, quando implementadas de maneira rígida, funcionam contra essas variantes também. Espero ter respondido à preocupação dos jornalistas, de todos os jornalistas. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta relacionada ao Brasil, de Anthony Bottle, da Reuters. Ele pergunta se a OPAS conseguiu encontrar fornecedores que poderiam vender ao Brasil os medicamentos para intubação necessários para casos graves de Covid-19 que estão se esgotando no sistema hospitalar sobrecarregado. Dr. Aldigueri? Obrigado por essa segunda pergunta. Há mais de 20 anos, a OPAS tem tido esses meios estratégicos para compra, para ajudar os ministérios de saúde em resposta a surtos. Em 2020, no contexto da primeira onda, a OPAS ajudou o Brasil na compra de mecanismos para e equipamentos para uso nas UTIs. Para a situação atual, a OPAS está preparada a ajudar também nesse kit de intubação e também alguns tipos de testes rápidos de antígenos e relacionados aos suprimentos de oxigênio. Estamos prontos a dar assistência ao Brasil. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Gisela Salomão, da AP. Gisela, você consegue nos ouvir? Você tem a palavra para a sua pergunta. Olá, obrigado, Sebastião. Bom, tenho duas perguntas. Uma é relacionada à Gavi. A Gavi anunciou hoje que está fazendo um reforço das vacinas COVAX para áreas de conflito humanitário. Eu queria saber se isso inclui as Américas, se vocês têm informações especificamente sobre que regiões das Américas se poderiam beneficiar com esse reforço. Por exemplo, se a região da Colômbia e a região limítrofe com a Venezuela, por exemplo, para os imigrantes venezuelanos, e também talvez a região da fronteira dos Estados Unidos com o México. E a segunda pergunta é que vocês falaram que há um aumento dos casos em alguns países da América do Sul. Entre esses países está Uruguai e Paraguai. Vocês estão preocupados com a situação do Uruguai e do Paraguai? Por exemplo, no caso do Uruguai, os especialistas locais eles pediram uma limitação da mobilidade. E também no Paraguai, nós temos manifestações em relação à gestão das autoridades e também começaram um processo político contra o presidente. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre Uruguai e Paraguai e sobre esse assunto da Gavi. Obrigado, Gisela. Doutor Ugarte, o senhor poderia responder? Obrigado, Gisela. As suas perguntas estão muito vinculadas com a disponibilidade de vacinas em contextos humanitários. Desde o estabelecimento do mecanismo COVAX, nós havíamos previsto ter uma reserva de 5% das vacinas
que forem adquiridas pelo mecanismo COVAX para poder designá-las em contextos humanitários, naquelas áreas onde as pessoas não têm acesso a serviços de saúde e a vacinas, que poderiam estar em um risco maior, não somente de ficarem doentes, mas também de contaminar a outras pessoas, e eles podem ao se mobilizar. Então, essa decisão da Gavi está em linha com esse pensamento, e é um esforço coordenado entre a OMS, a Unicef, Gavi e outros para poder adquirir essas vacinas e designá-las a essas áreas onde há uma grande quantidade de imigrantes de várias nacionalidades e também onde há uma maior concentração nos países, especialmente para aqueles que não estão incluídos nos serviços de saúde ou não são partes dos planos nacionais de vacinação. É uma análise específica, país por país. Em outras regiões do mundo, eles têm conflitos humanitários sérios e é muito provável que essas vacinas serão direcionadas principalmente a essas regiões, mas na nossa região há zonas onde realmente são claramente áreas onde os imigrantes estão em maior risco de adquirir essa doença, porque estão em lugares de alta concentração, em acampamentos temporários, onde a infecção pode ser muito alta. E, ao mesmo tempo, esse contágio, né, pode também ter efeitos nos países onde eles estão assentados, temporariamente, de forma mais prolongada. Isso, claro, inclui os venezuelanos na Colômbia, também inclui a situação no Haiti, na República Dominicana, a fronteira que você mencionou entre México e os Estados Unidos e outros lugares onde temos uma alta mobilidade de imigrantes, são áreas que temos que analisar para que possam se beneficiar dessa reserva de vacinas. Ou seja, 5% de todas as vacinas, até 5% de todas as vacinas no nível global. Não é muito. E por isso é necessário destacar que os imigrantes que estão nesses países deveriam, por razões epidemiológicas, para poder reduzir a transmissão no próprio país, esses imigrantes deveriam ser incluídos nos planos nacionais de vacinação, de acordo às prioridades que o país determinou para os seus cidadãos nacionais. Esse é um benefício para o país em si e, claro, para os imigrantes. Em relação ao aumento de casos no Paraguai e no Uruguai, eu já disse isso antes, na pergunta anterior sobre a Guatemala, nós estamos preocupados com o aumento de casos em vários países. Nós estamos preocupados pelo relaxamento das medidas de distanciamento social e outros. Nós estamos também preocupados porque as pessoas têm um maior sentido de segurança agora e acham que já é o momento de relaxar as medidas. O que esses aumentos de casos estão nos mostrando é que nós não chegamos ao ponto onde o relaxamento das medidas serão benéficos, né? O contrário, na verdade, terão uma repercussão no fechamento massivo e maiores restrições, né? Precisaremos de toques de recolher e restrições massivas durante longos períodos, quando, na verdade, essas medidas que poderiam ser implementados, que devem ser implementados, podem evitar esses casos. Gostaria de destacar também que os conflitos que aparecem nos países, como, por exemplo, o que você mencionou, Gisela, no Paraguai, também acontecem em outros países. Então, nesses momentos, estes são os momentos onde temos que mostrar união e solidariedade entre todos. Incorporar a sociedade científica, aos setores da população, na discussão, a preparação e a resposta e a tomada de decisões. Isso é uma medida muito saudável, adequada e transparente, que fará com que a população tenha maior confiança nas suas autoridades e nas medidas que eles estão recomendando. Então, nós desejamos que isso seja uma via de soluções no Paraguai e nos outros países também. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu gostaria agora de passar a Douglas McIntosh, do Jamaica Information Service. Douglas, você tem a palavra para fazer a sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta tem a ver com o desenvolvimento das vacinas cubanas.
podem nos dar uma atualização de como isso está progredindo em termos dos ensaios clínicos, quando ela deve estar completa e se há a possibilidade de incluir essa vacina no cesto de vacinas do mecanismo COVAX, se existe alguma preocupação sobre isso e se foi considerado quando estaria disponível para distribuição para os países. São muitas perguntas. E se também existe alguma outra região ou país que esteja envolvido em desenvolvimento de vacinas? Obrigado, Douglas. Sim, obrigado, Douglas, por essa pergunta. É muito importante que tenhamos vacinas desenvolvidas na América Latina e no Caribe. Estamos cientes que Cuba e Brasil, pelo menos, estão desenvolvendo vacinas. Essas vacinas estão nos estágios iniciais, ensaios clínicos de estágio 1 e 2, e é muito importante que a gente enfatize que existe um esforço grande no mundo. Nós temos mais ou menos 200 projetos de desenvolvimento de novas vacinas contra a Covid-19, mais de 60 encontram-se na período de ensaios clínicos. Cuba começou o fase 3, essa foi a última informação que nós tivemos, e estamos facilitando a comunicação entre todos os desenvolvedores com a equipe de OMS de pré-qualificação de Genebra, da OMS, sobre todos os critérios que eles têm que cumprir, com os quais eles têm que cumprir antes dessa pré-qualificação. Eu menciono isso porque o fundo rotativo que só pode trabalhar com vacina que é pré-qualificada ou que tenha uma listagem para uso emergencial pela OMS. Cuba, a vacina mais avançada que eles têm, começou recentemente, na semana passada, os ensaios clínicos de fase 3 e provavelmente, não é fácil estabelecer realmente uma data em que vão finalizar os estudos clínicos, porque se estão testando a vacina num país que tem uma prevalência baixa ou média de transmissão, pode levar 3, 6 meses, mas quando terminarem os ensaios clínicos e com base nos resultados que terão da segurança e eficácia, aí poderão se candidatar para receber a pré-qualificação ou para a utilização emergencial, e essa vacina poderá ser considerada para a compra pelo fundo rotativo para o COVAX, o mecanismo COVAX. Damos boas-vindas a todos os desenvolvedores de vacinas na América Latina e no Caribe, mas todas as vacinas no mundo, para serem compradas pelo mecanismo COVAX, precisam de alcançar os mesmos critérios para garantir a qualidade, segurança e eficácia. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Blanca Valadez, de Milênio, no México. E ela diz que especialistas alertam para a importância de acelerar a vacinação antes do desenvolvimento de uma nova variante contra a qual não haverá tratamentos ou vacinas eficazes. Até que ponto isso é uma realidade? Ela pergunta. E também se a OPAS realmente notou essa capacidade de mutação, doutor Aldigueri? Obrigado, Sebastião. Obrigado, colega do Milênio. A OPAS também insiste em acelerar as campanhas de vacinação nos países da região. Uma transmissão sustentável do vírus pode contribuir para a aparição de outras variantes, porque com mais pessoas doentes, isso pode gerar mais oportunidades ao vírus SARS-CoV-2 de apresentar novas mutações. Nesse momento, e como nas oportunidades anteriores nessa coletiva de imprensa, é importante lembrar e repetir que a implementação de medidas de saúde pública estritas são eficazes contra as variantes e contribuem para reduzir o risco. Em relação ao tratamento, eu gostaria de mencionar que os protocolos de gestão clínica padrão
têm melhorado ao longo do último ano e estão sendo atualizados, e os estudos clínicos nos dão evidências sólidas. Em relação à vigilância das variantes, a OPAS, desde o ano passado, em 2020, nós coordenamos uma rede regional de vigilância genômica em relação a SARS-CoV-2, apoiando os países nas Américas para apoiar a detecção dessas variantes de maior preocupação, e nós temos uma imagem semanal no âmbito regional e no âmbito subregional. Na semana passada, nós sabíamos que 32 países e territórios haviam detectado ao menos uma das 3 variantes de maior preocupação que existem no âmbito global. Então, um dos nossos objetivos centrais é ampliar essa rede regional de vigilância genômica com novos laboratórios habilitados e apoiá-los diretamente com assistência técnica, pode ser virtual ou pode ser pessoal, com mobilização de especialistas e com fundos para aumentar a quantidade de amostras sequenciadas nos países, mas também no âmbito subnacional, para os países que têm uma grande extensão geográfica. E também, finalmente, gostaria de destacar que estamos ativando todos os mecanismos de colaboração científica nessa região entre os países para monitorar essas mudanças genômicas em relação ao vírus SARS-CoV-2 e antecipar com medidas de resposta, tal como o desenvolvimento de novos tratamentos e de vacinas de uma nova geração. Eu espero que isso tenha respondido a pergunta da colega do Milênio. Obrigado. Obrigado, doutor. Nós temos várias perguntas de jornalistas em relação à Venezuela. Vem de Mariana Sobque, de Efecto Cocuyo, Soin Barrios, de Radioferia, e também de Antônio Delgado, do Miami Herald. E a pergunta é que a Venezuela finalmente concordou em liberar recursos para pagar a entrada ao COVAX. Vocês sabem qual será a primeira vacina que a Venezuela receberá através do COVAX? E quantas doses e que pagamentos a Venezuela tem que fazer após pagar essa primeira parcela de 18 milhões? E também diz, depois que a Venezuela receba as vacinas, há uma preocupação em relação aos aspectos logísticos, devido ao fato que eles enfrentam uma escassez de combustível e também cortes de eletricidade? Dr. Ugarte. Obrigado pelas perguntas. Efetivamente, as iniciativas entre os atores políticos na Venezuela, o Ministério da Saúde, a Sociedade Científica, a Academia de Medicina e vários outros setores, têm permitido uma aproximação para chegar ao estado atual da decisão da liberação dos fundos para ter acesso ao COVAX. Esse é o primeiro passo. O pagamento dos 18 milhões para ter acesso ao mecanismo COVAX é uma medida que está em andamento. As vacinas que estão previstas, primeiramente, são as vacinas de AstraZeneca, são produzidas na Coreia do Sul, ou seja, não são as vacinas que apresentaram potenciais efeitos adversos que já foram esclarecidos pela autoridade reguladora da Europa e também pela OMS. Depois do pagamento, é necessário ratificar que existem os fundos suficientes, mais ou menos 100 milhões de dólares, para completar o resto das vacinas, que são mais ou menos 2,4 milhões de vacinas. E essas são as que chegariam se o pagamento for realizado e depois que forem designadas essas vacinas, na segunda rodada de designação de vacinas para os países. Então, nesse sentido, os mecanismos internos na Venezuela para implementar a vacinação está muito avançada. A Venezuela está implementando a vacinação com as vacinas das quais dispõe de outras fontes, da Sputnik e Sinopharm, de tal forma que
essas medidas ou essa implementação da vacinação está demonstrando também que há necessidade de reforçar a cadeia de frio, os aspectos de capacitação, os acessos a serviços essenciais, combustível, transporte, eletricidade, água e outros elementos. E tudo isso é parte dos esforços comuns de todas as pessoas que estão na Venezuela. Então, em relação à pergunta de até quando esse mecanismo continuará, nós fazemos um chamado para que esse trabalho conjunto continue, porque por meio disso nós podemos proteger a vida e a saúde dos venezuelanos e venezuelanas. E é muito importante continuar com esse esforço. Eu acho que o setor da saúde e os atores políticos têm mostrado que é possível avançar e nós estamos otimistas que nós vamos chegar a bom porto nessas discussões. Obrigado. Muito obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Kátia Rojas Toro, do Destino Panamá, e ela pergunta quão difícil será o alcance da imunidade de rebanho, levando em consideração fatores como a baixa disponibilidade de vacinas, o surgimento de novas variantes, a pouca disciplina social no rigor do cumprimento das medidas de biossegurança e o fato de que ainda não ser conhecido quanto tempo dura a imunidade. Vocês preveem outro ano de pandemia, ou talvez mais, doutor Barbosa? Obrigado pela pergunta. Bom, alcançar a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho será um desafio. E vocês já mencionaram alguns dos limites que nós temos hoje. Primeiramente, a disponibilidade de vacinas, ainda nós continuaremos alguns meses com disponibilidade limitada. E a outra coisa é que podem surgir variantes que podem diminuir a eficácia das vacinas. Isso é outro argumento, mais um motivo para que nós possamos trabalhar de forma coordenada, mas de forma muito ativa para diminuir a transmissão. Quanto mais o vírus for transmitido, maior será a possibilidade que possam surgir novas variantes que podem mudar o comportamento do vírus. Então, esse será um desafio. Nós ainda não sabemos qual é o nível de vacinação da população que é necessário para ter esse fenômeno da imunidade de rebanho ou coletiva. Há algumas estimativas que falam de pelo menos 70% da população, outras falam de 80%. Mesmo se nós tomamos o nível mais otimista de 70%, isso será um desafio, porque lembrem que não há vacinas atualmente autorizada para crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando, na realidade, de uma cobertura muito elevada entre os adultos. Por isso, é necessário ter mais disponibilidade de vacinas, é necessário ter uma comunicação muito direta e transparente sobre a eficácia e a segurança das vacinas para evitar que a dúvida em relação à vacina possa impedir que alguns grupos tenham acesso às vacinas, ou seja, isso será um desafio. E nós estamos trabalhando nisso com todos os países, em todos os aspectos, desde a parte da comunicação e a logística e o apoio para que possam ter mais acesso. Mas até que nós alcancemos essa imunidade coletiva de rebanho, como a doutora já disse, os nossos colegas da OPAS, há medidas eficazes para prevenir a transmissão. Essas medidas não podem ser relaxadas em nenhum país. Isso tem que continuar até que nós possamos alcançar a imunidade coletiva ou de rebanho. Eu acho que uma hipótese muito provável é que países que conseguem combinar as duas ferramentas que nós temos para o controle, as medidas de saúde pública que são efetivas com a vacinação, serão os países que, primeiramente, alcançarão o controle da transmissão. Então, nós temos que manter os dois pilares trabalhando de forma coordenada, sem baixar a guarda, sem criar uma expectativa falsa que a chegada da vacina vai produzir um efeito em uma semana ou no próximo mês. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Agora sim, estamos chegando ao final dessa sessão de hoje.
No chat temos várias perguntas relacionadas à chegada das vacinas em diferentes países. Eu vou ler em inglês. Alguns jornalistas são Eric Alvarado, do Newsday de Trinidad e Tobago, o senhor John da Bahamas, temos um do senhor Rodrigues, de Rádio Gran Rosário. Então, eles querem saber quando os países vão receber as suas remessas de vacinas do COVAX. Se a doutora Etienne pode dar uma atualização em relação aos prazos para os países que receberão as vacinas do COVAX na região. Obrigado, Sebastião, e obrigado por essa pergunta. Eu sei que é uma preocupação de vários países na nossa região. Eu quero garantir a cada um de vocês que a OPAS está fazendo tudo o que pode para acelerar o acesso às vacinas na nossa região. O segmento da negociação com os parceiros do COVAX e da OPAS, nós garantimos que 21 países nas Américas receberão primeira remessa de vacinas até o final desta semana. E no início de abril, todos os países na nossa região poderão receber a primeira remessa de vacina. Isso é boa nova. Agora, o suprimento é limitado e entre estes e representantes de vários casos, uma pequena porcentagem da população desses países. Então, a despeito do progresso, a nossa região tem sido e continua a ser o epicentro da pandemia de Covid-19, com muitos países tendo níveis elevados de mortalidade. Nós sabemos que a vacina é a forma de sairmos dessa pandemia, mas só se tivermos um acesso equitativo para a vacina e cobrindo mais de 70% da nossa população. Como uma região, nós temos que trabalhar juntos e explorar diferentes mecanismos para expandir realmente o grupo de vacinas disponíveis. Se o suprimento for limitado e cada país estiver comprado, nós não teremos um número adequado de vacinas. A OPAS continuará a ter o seu papel de coordenação para que isso aconteça, mas nós temos que contar com a solidariedade dos nossos Estados-membros, temos que apresentar as nossas opções, considerá-las, buscar doações de países que têm um surplus dessas vacinas, temos que poder compartilhar vacinas através de empréstimos de vacinas, isso não é novo na região das Américas, temos que trabalhar juntos para expandir a capacidade de fabrico nesta região. E temos que continuar a trabalhar com os fabricantes para fornecer vacinas com preços que permitirão uma distribuição igual para todos os países. O mundo precisa de garantir que, numa pandemia dessa magnitude, as vacinas possam ser produzidas nas quantidades que são necessárias. E eles têm que tomar essas decisões no nível global para que isso aconteça. Nós já vencemos várias crises sanitárias desde a criação da OPAS, e em todas elas nós contamos com o conhecimento, os recursos e a solidariedade dos países da nossa região. Essa é a marca da nossa região, a solidariedade. Então, com essa crise sem precedentes, nós temos que reunir nossas mentes, nossos corações, para expandir isso para todos os países e garantir, assim, que aqueles que precisam da vacina possam ter acesso a essas vacinas. A saúde das nossas populações e a força das nossas economias dependem disso. Então, vamos trabalhar juntos para fazer com que isso aconteça. Muito obrigado por terem participado conosco hoje. Muito obrigado, doutora Etienne. Agora sim, chegamos ao final da sessão de hoje. Nós queremos compartilhar com vocês aqui o link. Eu estou colocando no chat, mas também nós vamos mostrar um painel onde vocês podem encontrar informações sobre as vacinas e as remessas de vacinas por país, quantas vacinas foram entregues através do
COVAX e do Fundo Rotatório da OPAS. Aqui vocês podem encontrar a informação atualizada até agora. E lembre-se que vocês podem seguir em contato conosco através de e-mail e também podem obter mais informação na página web da OPAS, www.pho.org. Muito obrigado por nos acompanhar e continuamos em contato. Um abraço.